Bom, então esse exercício pede para você criar uma função que verifique se uma palavra é um palíndromo. Então, um palíndromo é uma palavra que pode ser lida tanto de frente para trás como de trás para frente da mesma forma. Por exemplo, arara, né, lendo de frente para trás ou de trás para frente, você chega na mesma palavra. A aba, ovo, rotor, todos esses são exemplos de palíndromos. Para resolver esse exercício, ele pede que você utilize uma fila dupla. Tá? Então, a lógica que a gente vai usar para resolver esse problema é o seguinte. Bom, se o tamanho da palavra que eu estou verificando é menor ou igual a 1, então eu já vou retornar que ela é um palíndromo. Por quê? Toda palavra vazia é um palíndromo, porque você lendo de frente para trás, de trás para frente na mesma coisa, e também é uma palavra com um único caractere. Né? Bom, caso ela tenha mais do que um caractere, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai remover o primeiro e o último caractere dessa palavra e comparar. Se eles forem idênticos, então eu volto ao passo 1, né, verifico se a palavra tem tamanho 1 ou menos e retorno que ela é um palíndromo, ou então se ela ainda tiver mais do que um caractere, eu volto para o passo 2 e faço a mesma coisa, retiro o primeiro elemento e o último e comparo. Se por acaso essa verificação der falsa em algum momento, então eu já posso retornar que essa palavra não é um palíndromo. Por exemplo, vamos colocar aqui a palavra rotor, que é um palíndromo. Como tem mais do que um elemento, eu comparo o primeiro e o último elemento. Como os dois são idênticos, eu posso continuar a verificação. Continuo, a palavra agora tem 3 caracteres, então eu faço a mesma coisa. Pego o primeiro e o último caractere e comparo. São iguais. Nesse ponto, agora eu tenho uma palavra com um único caractere. E como a gente sabe, a palavra com um caractere apenas é considerada palíndromo. Ou seja, essa palavra rotor, como todos os casos aqui foram verdadeiros, a gente pode dizer que ela é um palíndromo. Um outro exemplo, aba. Como tem mais do que um caractere, eu comparo o primeiro e o último caractere, eles são idênticos, então eu comparo os próximos, né? Agora B com B são idênticos, e a minha palavra então ficou vazia, porque eu comparei todos os elementos dessa palavra, todos os caracteres. Como uma palavra vazia é um palíndromo, então posso considerar a palavra aba como um palíndromo. Agora um exemplo que não dá certo, roer. Então, mais do que 2 caracteres, comparo o primeiro e o último, deu certo. Ainda tem mais do que um caractere, então comparo o primeiro e o último, só que aqui eu tive um problema, O não é igual a E, portanto essa palavra não pode ser considerada um palíndromo. Tá? Bom, por isso que esse exercício pede para você usar uma fila dupla, porque na fila dupla a gente sabe que eu posso remover elementos tanto do início, que seria na forma convencional de uma fila, né, como do fim. Tá? Então, para resolver esse problema, eu vou precisar da estrutura de dados fila dupla. Eu já implementei essa estrutura de dados, vou colocar o link aqui na descrição. Tá? Então eu preciso incluir essa biblioteca aqui para poder utilizá-la. Então vamos declarar aqui uma função que retorna um booleano. E essa função vai receber como parâmetro uma string. Vai ser a palavra que eu quero verificar. Tá? O nome dessa função é palíndromo, ela vai retornar verdadeiro se for um palíndromo e falso caso contrário. Tá? Então, inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tamanho dessa palavra aqui. Para pegar o tamanho da palavra, eu uso a função length da classe string. Tá? Essa função vai me dar aqui a quantidade de caracteres que tem dessa palavra que eu passei por parâmetro. Bom, para que isso? Para que eu possa jogar esses caracteres na minha fila. Então, vou criar aqui minha fila dupla. Tá? Então, fila dupla, a struct que eu criei lá, essa fila de vet. Tá? Então, eu vou fazer um for aqui, que vai percorrer toda a palavra. Então, tamanho da palavra. E vai colocar os caracteres dessa palavra na fila. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou inserir no fim da fila o caractere que está na posição I dessa palavra. Em outras palavras, o que eu estou fazendo é simplesmente transferindo toda a palavra para a minha fila dupla, para que eu possa então verificar se essa palavra é um palíndromo usando a fila dupla. Bom, feito isso, então eu vou usar a lógica que eu coloquei aqui nos slides. Tá? Esse pseudocódigo aqui. Ó. Se o tamanho da palavra for menor ou igual a 1, então eu não preciso verificar nada, eu já posso dizer que é um palíndromo.
Caso contrário, eu vou fazer esse passo aqui, ó, remover o primeiro e o último, comparar. Se eles forem idênticos, eu continuo até que a palavra tenha um ou menos caracteres. Então eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto o tamanho da palavra for menor, ou melhor, enquanto o tamanho da palavra for maior que 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele procedimento. Eu vou comparar se o caractere do início da fila, ou da palavra, né? Então, como eu joguei a palavra na fila, então vou remover o primeiro caractere que está lá na fila. Então, vou remover do início e vou comparar ele com o caractere que está no fim da fila. Então, remover do fim. Se eles forem iguais, eu continuo o processo. Mas se eles forem diferentes, eu já posso dizer que isso aqui não é um palíndromo. Então, eu já posso retornar aqui false. Tá? Ou seja, se alguma vez o caractere do início e o caractere do fim da fila der falso, a comparação deles der falso, eu já posso dizer que isso não é um palíndromo. Veja que isso aqui não tem como dar problema, porque eu já fiz a verificação aqui que o tamanho da palavra é maior do que 1. Ou seja, pelo menos 2 elementos eu tenho. Então eu posso fazer essa remoção aqui com segurança, né, e testar se eles são iguais ou não. Bom, se eles são iguais, né, se eles são diferentes, eu já retorno que é falso. Se eles são iguais, eu não posso simplesmente dizer que é um palíndromo. Tem que continuar verificando até o fim da palavra, né, ou até que ela tenha pelo menos um elemento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho da palavra aqui e decrementar ele em 2. Por quê? Porque eu removi 2 caracteres dessa palavra. Agora o tamanho dela ficou menor em 2. E aí eu volto lá para cima e verifico. Se o tamanho da palavra ainda for maior do que 1, eu continuo esse processo até que o tamanho da palavra seja igual a 1 ou 0. Observem que se eu chegar até o fim desse laço, ou seja, se esse laço executar por completo e nunca entrar aqui, é porque essa palavra então vai ficar com 1 ou 0 caracteres e todas as verificações de primeiro e último caractere deu verdadeiro. Ou seja, então essa palavra é um palíndromo. Então eu posso retornar aqui com segurança que essa palavra é um palíndromo. E veja que esse caso também, que esse algoritmo que a gente fez, ele é interessante, porque se eu passar uma palavra com um caractere só ou com uma palavra vazia, ele ainda assim vai funcionar. Porque veja, uma palavra com um caractere, né, nesse laço aqui ele não vai chegar nem a executar e já vai diretamente retornar verdadeiro aqui. Então, agora só falta testar, né? Então vamos criar aqui uma string, declarar uma variável chamada palavra. Vou pedir ao usuário para informar uma palavra. Vou fazer a leitura dessa palavra, tá? E posteriormente vou verificar. Então, se é um palíndromo, vou escrever na tela que a palavra que eu informei, isso aqui é só para colocar a palavra entre aspas, é um palíndromo. Caso contrário, não é um palíndromo. Então vamos fazer o teste. Vamos compilar, deixa eu ver se... Bom, acho que eu digitei errado aqui. Lengths, né? Nome do método. Então vamos lá. Paulo obviamente não é um palíndromo. Então, não é um palíndromo. Ovo é um palíndromo. Então tá lá, ovo é um palíndromo. Rotor também é um palíndromo. Então tá lá, é um palíndromo. Arara é um palíndromo. Aba é um palíndromo. Motor, por exemplo, não é um palíndromo. Roe, aquele exemplo dos slides lá, não é um palíndromo. Uma palavra com caractere só, é um palíndromo. AB não é um palíndromo, ou seja, parece que tudo funciona corretamente. Então é isso aí, gente.